O assunto de hoje é refluxo nos recém-nascidos. Isso interessa a todos os pais. Voltamos já. Hoje vai ser o dia do refluxo. Por que isso acontece? Gente, anatomicamente, nós temos o esôfago e temos o estômago. Entre o esôfago e o estômago, nós temos uma válvula chamada cárdia. Toda vez que a gente acaba de comer, essa válvula fecha. Mas só que nos bebezinhos, e aí quanto mais prematurinhos ou pré-termos eles forem, mais essa válvulazinha ainda está em desenvolvimento. Então, ela vai demorar um pouco mais para ela poder se formar. E aí os bebês, quando nascem, eles nascem com esse refluxo que vai ser fisiológico. Sabe, mamãe, quando você está no final da gravidez, algumas mães têm, o estômago, o bebê vai crescendo e o estômago vai sendo empurrado literalmente, e aí essa válvula dilata. Então, mais pro final da gravidez, qualquer coisa que a mãe come, ela sente uma queimação, um azia, um mal-estar. É mais ou menos isso que o bebê vai estar sentindo. Tudo bem, Vanessa, e agora? Como é que eu faço para não dar nenhum problema pro bebê? Aí eu vou passar para vocês alguns cuidados que são super importantes. Primeiro, nós nunca vamos deitar o bebê a 0 graus. Quando a gente deita o nenenzinho totalmente deitado, a cabeça e o bumbum na mesma altura, o bebê pode ter esse refluxo e depois de mamar, ele pode golfar a comidinha dele, porque o leitinho que ele bebeu, né, a comidinha do bebê, porque essa válvula ainda não está completamente fechada. Então, como ela fica um pouquinho aberta, pode acontecer do bebê ter um refluxo, golfar um pouquinho, e aí ele tem um risco de aspirar. Então, para evitar isso, nós sempre vamos deixar a cabecinha do bebê mais elevada do que o bumbum. Como? Por exemplo, se você não comprou aqueles travesseiros anti-refluxos, e se tiver comprado, a mamãe que está assistindo o vídeo comprou, aqueles travesseiros são para ser colocados debaixo do colchão do bercinho do bebê. Eu chego nas casas, elas estão na parte de cima. Não, é para colocar debaixo do colchão. Mas, Vanessa, eu não tenho dinheiro para comprar a almofada anti-refluxo. Como é que eu faço? Calma, você vai pegar ou uma colchinha mais fininha que você tem em casa, ou talvez um travesseirinho mais fininho que você vai poder colocar debaixo do colchão, ou uma colchinha, ou uma toalha da família, ou um lençol, alguma coisa que você vai poder elevar este colchão 30 graus do bercinho do bebê, tá certo? E aí atenção que eu estou falando, eu não estou falando que vai ficar na parte de cima. Nós vamos pegar o berço do bebê, tem ali debaixo um colchão, nós vamos levantar o colchão na cabeceira e colocar formando um ângulo de 30 graus. E aí volta com o colchão e você arruma o colchão como você deve arrumar. E mantenha dessa forma até a liberação do seu pediatra, que o seu bebê já está mais ou menos curadinho do refluxo que o recém-nascido tem. Outro detalhe, sempre que a gente for amamentar o bebê, a gente vai amamentar sempre dando uma diferençazinha. A cabeça sempre um pouco mais alta do que o bumbum, também para trazer esse conforto para o bebê, para ele ficar sempre mais elevadinho, 30 graus. Ao trocar as fraldinhas do bebê, eu peço sempre às mamães para deixar um travesseirinho, alguma coisa que dê um ângulozinho de 30 graus também, para que o bebê não fique, no momento que você está ali trocando, às vezes a gente eleva um pouquinho as perninhas do bebê, o bebê pode ter um pequeno refluxo. Então ali no trocador, você coloca algum travesseirinho do bebê, e aí toda vez que você for trocar, você sempre vai estar próximo, trocando, tomando cuidado para esse bebê não golfar, e disso o bebê poder aspirar. O problema do golfo, que a gente tem medo, é que o bebê pode, no vomitar um pouquinho do leite que ele mamou, ele aspirar, ou seja, ele respira e vai um pouquinho daquele leite pro pulmãozinho. Então, por isso que a gente toma tanto cuidado com o bebê. Na hora de fazer o bebê arrotar, cuidado para não ficar como as avós antigamente faziam, pulando com o neném na hora de arrotar, porque isso vai fazer o quê? O leitinho que está aqui dentro poder voltar e vai trazer um desconforto para o bebezinho, certo? Essas são as dicas principais que vão trazer muito mais conforto para o seu neném e vai evitar acidentes como aspirar o próprio golfo do bebê, tá certo? Um beijo grande, até a próxima!